Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Decida-se e Movimente-se. Vocês sabem que eu, como estudiosa da física quântica, adoro todos os temas que se referem à ciência, à oportunidade, a coisas que parecem casualidade na nossa vida. Então, quando eu encontro pessoas que vivem ainda essa questão das oportunidades e fazem sucesso, ai, gente, aí eu falo assim, gente, venha para o meu podcast, porque eu preciso de que todos ouçam a sua história. E, para isso, a gente tem aqui hoje duas convidadas. A primeira convidada, né, é minha parceira do Metra, a Fernanda Moraes. Isso. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Cida. E é um prazer trazer a Fernanda aqui, porque a Fernanda é assim, sabe aquele papo gostoso? Adoro conversar com a Fernanda. Ela tem, assim, um humor excepcional. E, para completar a mesa, eu trouxe também aqui hoje a Renata Sancoel. Palmas para Renata. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de saber da sua história. A gente conheceu recentemente, né, um pouquinho do seu trabalho, de toda a sua caminhada, da sua história. E isso realmente mexeu com a gente. E nós pensamos assim, puxa vida, a Renata é a pessoa ideal para que a gente possa abrir o Metra com um case de sucesso, um caso de sucesso de uma pessoa aguerrida que tem, assim, a capacidade de observar todas as oportunidades que ela teve. Hoje ela tem uma confeitaria escola em Lagoa Santa. E onde mais, Renata? É em Lagoa Santa. A confeitaria é lá. E eu dou aula numa ONG, que eu faço parte, em Lagoa Santa também. Ah, olha que maravilha, hein? Incrível. É incrível. Então, assim, Renata, você é muito bem-vinda. Fernanda, você é muito bem-vinda. Muito obrigada, Cida. E aí, a gente vai bater aquele papo, vocês vão entender que a força da mulher é imparável. É isso mesmo. Não A é mulher, isso? quando ela se decide, né, Cida? Sim. Ninguém É para lá questão mais. de decisão. É. Quando nós decidimos e temos um movimento, tudo é possível de acontecer. Então, a decisão, ela traz uma infinidade de possibilidades, tá? Uhum. E isso a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, vai conversar, conhecer essa história da Renata, tá? E eu gostaria de começar com a Fernanda, que conversou ontem com a Renata, e a Fernanda me disse assim, Cida, é incrível e a história não acaba nunca. Não acaba nunca. E o mais fantástico dessa história, para mim, é o como que ela sai de um ambiente extremamente problemático, tóxico, de um casamento, enfim, desses muitos que a gente tem, infelizmente, hoje conhecimento. Graças a Deus já temos conhecimento, né? Porque Sim. O que a gente tem é conhecimento, a gente consegue resolver. Claro. E ela sai, ela se levanta, ela muda a vida dela inteira e ela agora leva outras mulheres com ela. Que ela maravilha. não para só nela, né? Ela carrega mais um monte, ela ajuda mais um monte. Eu gostaria que a Renata começasse contando pra gente a história fantástica de quando ela entendeu qual a virada que chave que foi, Renata, que você entendeu que o seu sonho não era bem o seu sonho. Que você estava, talvez... ela me falou uma frase ontem, que eu acho que eu vou puxar ela por você, que ela disse o seguinte, eu tinha fugido de mim. E quando eu voltei pra mim, eu consegui identificar, inclusive, que os meus sonhos estavam errados, que eu estava entendendo e estava buscando alguma coisa que não necessariamente era meu, era eu. Uhum. Conta pra gente Conta aí, Renata. É você quem tem que falar aqui hoje. Então, eu sempre sonhei, né, que eu gostaria mesmo, era de trabalhar na área de saúde. Então, eu corri atrás disso, né, estudei bastante. Mas, para poder eu chegar a realizar esse sonho, primeiro, eu tinha que ter um outro recurso. E só o salário que eu ganhava não tinha como, né? E eu comecei a fazer bolos em certa época da minha vida para poder gerar uma renda. Mas principalmente porque eu não queria deixar a minha filha ficar sem uma festinha de aniversário. Então, no começo foi só isso. Mas, com o tempo, chegou uma pessoa que me encomendou o primeiro bolo.
E eu fiquei assim perdida, porque quando a gente começa um negócio, na verdade eu nem tinha planejado em começar. Eu não imaginava que a gente ter uma empresa ou ter um negócio assim necessitaria de tanto conhecimento. Não é só fazer um bolo, não é só você vender um doce. Por trás disso, quando você cria um CNPJ, tem toda a parte, né, que ela vai entender melhor do que eu. Hoje em dia eu já sei, mas... Hoje em dia ela não só sabe, como ela inclusive fala no curso dela. Também eu tá. tento Muito direcionar importante. as pessoas que fazem curso comigo, né, para já ter pelo menos um embasamento para não passar tudo que eu passei. E quando eu fui fazer o primeiro bolo para vender, eu não tinha noção de preço, não tinha, nem como precificava, nem nada disso. Mas eu fui assim mesmo. Peguei a oportunidade, fui. Essa moça, ela é minha cliente, a primeira cliente, eu tenho o nome dela, chama Dalva. E, inclusive, ela foi agora há pouco tempo, me procurou de novo, eu lembrei dela, o filho já adulto já. Sim. Então, ela ficou marcada para mim. E quando ela me deu essa oportunidade de fazer o primeiro e falar que o meu bolo era o mais gostoso, aí eu tive que... Ela provou um bolo que foi da minha enteada e depois me levou um pedaço para casa e ela falou que queria esse bolo. Aí eu fiz e depois disso eu tomei a coragem de divulgar, né, de colocar. Na época a gente não tinha rede social como hoje. Já faz 30 anos que eu faço bolo, é bastante tempo, mas como empresa não tem isso tudo. Primeiro eu fazia para a família, para os parentes, que eu comecei para minha filha, né? E depois fui fazendo para todo mundo que foram minhas cobaias. Fui testando mesmo. É assim mesmo que começa. Eu contei para ela ontem que antes era assim, a gente comprava a revistinha na banca de revista. E quando chegava a revistinha, você ia fazer as receitas e dava alguma coisa errada. Não batia ali, estava errado. Ela até me contou a experiência dela, que foi assim. E veio errado os números, né? Acho que o cálculo da farinha era Vieram 6 xícaras de açúcar para 2 de farinha. Eu fiz um caramelo no forno. Aquele negócio foi descendo açúcar e grudou e tudo. Provavelmente o bolo subiu e tornou e caramelizou por cima, que é o que acontece. Então, assim, eu fui aprendendo errando, igual você falou. Tive que errar muitos bolos, porque hoje você pesquisa no YouTube, você consegue achar ali várias referências e você chegar no padrão, né? Mas quando a gente comprava a revistinha, não. Então, era desse jeito. E assim eu fui aprendendo e criando minha técnica de fazer bolo. Criei minha ficha técnica, as coisas, do jeito que eu achava que estava certo. E nisso daí, eu queria mesmo era realizar meu sonho, que era trabalhar na área de saúde. E foi o que eu precisava ter um dinheiro extra para pagar. Eu trabalhava em casa de família, era empregada doméstica, né? Fazia faxinas, cuidava de crianças, passava roupa, era assim. Mas até que chegou uma das minhas patroas, que eu trabalhava em várias casas, ela falou comigo assim, por que eu não faria o concurso da MGS? Foi quando eu te contei, né? Que estava tendo, e porque ela achava que eu era bem inteligente, eu gostava muito de estudar, por que eu não fazia esse concurso? Eu falei, mas eu nem sei nem o que é. Ela falou assim, eu vou te inscrever. Foi ela que me inscreveu. E eu fui lá, fiz a prova, e uns 3 meses que eu tinha feito o concurso, eu fui chamada. Quando entrei para a MGS, fui trabalhar na área hospitalar, e aí eu achei melhor ainda, porque eu estava chegando mais próximo do meu objetivo, que era trabalhar na área de saúde. E aí, fui para o João 23, depois eu fui para o Hemominas. Lá no Hemominas, a minha chefe me apoiou muito, e ela viu que eu tinha esse sonho. Eu fiz a inscrição na Ultramig e fiz para patologia clínica. Fui trabalhar em laboratório e corri atrás desse sonho, estudei bastante. Aí eu trabalhava, saía de casa às 5h30 da manhã, depois eu só voltava 00:30. E nessa época você já pagava esse curso da patologia com a venda dos bolos, não é isso? Porque eu trabalhava fora e fazia os bolos na E forma. ela seguiu achando que o negócio dela era a saúde. Nunca pensei assim, eu vou abrir uma confeitaria, nunca pensei assim, vou ser confeiteira. Eu sempre pensei que eu ia ser alguém da área de saúde, né? Mas aí tá, né, o caminho paralelo, ele foi Tantos, né? são 2 coisas que ela tá contando aí, né? É o caminho paralelo e como é que fala, gente? A oportunidade. A oportunidade que ela tem, né, dela transitar nessas 2 coisas, que uma apoiou a outra. Isso. Mas continua porque tá muito legal. Então, e esse sonho que eu tinha, né, da área de saúde, eu realizei. Hoje, se eu não tivesse feito tudo isso, hoje talvez eu estaria frustrada, porque eu não tentei. Então, sempre eu falei para mim mesma, eu prefiro arrepender do que eu fiz do que arrepender do que eu deixei de fazer. Então, tudo que eu
me propus a fazer até hoje, eu sempre corri atrás de realizar. Né? Nem tudo a gente consegue, mas pelo menos tentar, eu tentei. E aí eu fui trabalhando no Hemominas, lá na limpeza, eu era servente da limpeza. Fazia o curso de patologia à noite e nos horários vagos eu fazia meus bolos, as encomendas, todos ali. E os meus clientes foram aumentando, né? Foi aumentando. Gente, eu já tô doida pra comer desse bolo, você não tá, não? Nós vamos comer semana que vem, né? Maravilha. Vai ter evento, né, também. Nós vamos lá. Com Nós certeza. vamos provar esse bolo maravilhoso. São vários recheios, vamos ver qual que vocês vão gostar mais, né? É bom que eu tenho que provar vários. Pra descobrir qual que eu gosto. Então, e aí, eu comecei a ficar conhecida na cidade, mas meu objetivo era a área de saúde. Eu peguei e não foquei tanto, mas não deixei de fazer. Quando eu formei, eu fui... trabalhei consegui fazer um concurso lá da zoonose, entrei para a zoonose de Lagoa Santa. Nessa aí eu passei em primeiro lugar. Oh. E fui... Nessa que ela me falou, inclusive, que tinham vários jovens para fazer a prova, que ela falou, eu não vou conseguir passar nisso. Não, mas se o conhecimento que ela... é o tácito, isso é o famoso conhecimento tácito, que é aquele que é adquirido da experiência da vida. Tá? Às vezes ele independe das questões formais, da educação formal, de um curso assim, o assado. Isso tá nela, ela... ainda tem um passou em detalhe. primeiro lugar. Sim. Eu não tinha o segundo grau quando eu fui para fazer o Olha curso de isso. patologia clínica. Mas eu falei com a moça na hora lá que eu vou fazer a inscrição, eu falei com ela, eu vou formar os dois juntos. E foi isso que eu fiz. Eu fiz o Telecurso 2000 pela televisão, de madrugada. Foi assim que eu consegui formar o segundo grau. E formei tudo em 2007, o patologia clínica, o técnico e também o segundo grau. E ainda fiz informática 2007. Mas olha, um parêntese, porque a gente ouvindo, né, toda essa Falei história... que a história aí, dela é camadas e nuances. não tem como. Eu fico vendo a força da mulher. Sim. E a força do querer. Quando a gente quer e decide, a gente consegue. É impressionante a força. E o universo conspira, né? Tudo, Eu tô tudo, seguindo tudo vem. borboleta, Cida. Eu tô mudando meu caminho, porque pôs uma borboleta em mim, eu sinto que eu tenho que virar a esquina e eu tô virando a esquina por causa disso. É impressionante. Eu resolvi entregar, né? Eu confio neste caminhar e tô indo, e tô indo, e tô indo. Não posso parar, é o movimento, Não, né? parar é o movimento. O movimento é isso. Uma frase que você estava falando aí, que eu sempre falei para mim, isso aí eu falando para mim mesmo, que quando o ser humano tem um sonho e sobre ele deposita toda a força do pensamento, o universo inteiro conspira a seu favor. Sim. Isso foi isso meu é física mantra. quântica, viu? A vida Pisca inteira. letreiro, pousa borboleta, recebe ligação, tudo acontece. E você chega onde você tem que ir. Eu Maravilha. sempre falei essa frase para mim mesmo, desde quando eu ouvi. E foi assim. Quando eu cheguei na zoonose, aí eles... depois eu consegui ir para a prefeitura mesmo, trabalhar por um tempo, dentro do laboratório, que era o meu sonho, né? Aí eu cheguei lá. Não era concursada da prefeitura, mas fui. Durante uns 3 anos eu fiquei ali. E nesse período eu fiz também, tive a oportunidade de prestar o vestibular lá, que primeiro que teve na cidade, que foi que quando saiu essa faculdade à distância, aí eu fiz o vestibular e fiquei em 16º e já entrei, né, no sonho maior, porque aí eu fiz para ciências biológicas, aí eu já queria ser a bióloga e ser chefe do laboratório. Não estava tentando mais ser... Maravilha, gente. Eu falei assim, eu quero E ser... você viu quantas vezes ela falou oportunidade Não, no relato dela? sim, tudo foi Fantástica, oportunidade. Por isso ela está aqui com a gente. Não, e a capacidade de estar atenta para reconhecer essas oportunidades, né? Sim, sim. E tentei. Aí chegou um ponto que eu engravidei do meu terceiro filho, que é o caçula. Nessa fase aí eu não dei conta mais, porque eu fazia bolo no horário... Só nessa fase. 3 filhos. Não dava mais. Já tinha tido... não tinha É uma chegado os lição outros. de vida. A gente precisa ensinar isso para as nossas meninas. Sim. E nesse período, aí eu decidi que eu não ia mais fazer não ia continuar, porque a melhor coisa que tem é quando a gente quer fazer uma coisa, a gente faz. E quando a gente não quer também, a gente está preparado para não fazer, não dou conta, não quero. A gente tem que estar bem para poder Sim, tomar essa decisão, tomar né? essa decisão De não. de não também, que faz parte, né? Hoje eu Sim. entendo, antes eu fazia, mas não entendia tanto. E eu vou te falar que o Mas- não, às vezes, ele é mais difícil que o sim.
escolher o não ir, né? O não percorrer este caminho. E quando você toma essa decisão, você vai colocando limites e vai começando a reconhecer essa oportunidade, né? Que hoje te fez ser essa Renata. Aliás, te fez ser não, né? Que você já é demais. Não, ela já nasceu ela com já nasceu essa- sendo. Então, e nesse período aí a prefeitura teve outros concursos, eu não quis fazer o concurso, aí tive que sair, mas eu já fiz inscrição no Hermes Pardini e fui chamada para lá. Aí fui trabalhar no Hermes Pardini à noite, era o sonho de todo mundo que trabalha na área de laboratório, ir para o Hermes Pardini aqui em Minas, né? E realizei mais um sonho, que era ir para lá. Só que nesse período, aí eu tinha uma cunhada, ela tinha 3 filhos e ela faleceu, ela teve um aneurisma e foi morte cerebral, ela morreu na hora. E nisso aí, os meninos ficaram um tempo para lá, para cá, foi morar com os outros tios. E chegou um tempo que não tinha mais como eles morar, eles tiveram que morar com a gente. Eu tinha 3 filhos. E trouxe mais 3. E veio os outros 3. Aí eu trabalhava à noite no Hermes Pardini, fazia bolo de dia, então eu dormia noite sim, noite não, porque os outros dias eu dormia só 15 noites, não tinha como. E era roupa de muito menino, era comida para muito menino, era problema na escola de muitos meninos. Todo dia eu e meu marido tinha que estar numa escola diferente. E aí eu falei com ele, nossa, eu não tô dando conta mais. Acho que eu vou ter que acreditar no meu hobby. Porque até então era um hobby que ajudava a complementar a renda. O meu marido, ele é pedreiro. E naquela fase era bem mais difícil. Hoje ele está melhor, né? Graças a Deus ele também foi evoluindo. E aí, nesse período eu falei com ele, olha, eu vou ter que acreditar nesse hobby meu e pôr ele como trabalho. E na fase que eu fiquei em casa com o João Pedro, que é o meu caçula, eu tive tempo para assistir o programa de televisão de manhã, que foi a Ana Maria Braga. Eu nunca vou esquecer disso, que ela falou, acorda, menina, você que faz bolo, faz salgado em casa, você já ouviu falar do MEI? Aí eu, gente, o que é esse MEI? Já ligou uma anteninha ali, né? Falei, eu tenho que fazer esse MEI. E fui procurar saber. E aí, quando eu decidi sair do laboratório, eu falei com ele, eu vou ser MEI. E aí, quando eu larguei tudo, eu falei, eu tenho que dar certo. Eu não posso sair, eu tenho um salário fixo, como que eu vou fazer com esse tanto de menina agora? E sem ter uma renda fixa, o meu negócio tem que dar certo. E aí eu já criei o MEI, virei, né, o microempreendedor individual, e já procurei a vigilância, a sanitária para ir fazer a inspeção, do jeito que eles foram me orientando, eu fui montando um cômodo só, e aí foi minha confeitaria no começo. E depois já foi crescendo um pouco mais. Maravilha, né? E hoje você tem uma confeitaria escola. O que é essa confeitaria? Você forma mulheres? Então, ela já vai fazer 10 anos, só a parte da confeitaria, da escola. Porque primeiro foi só a confeitaria, depois eu tive o primeiro funcionário, aí veio a segunda e eu não pude ser MEI mais. Aí eu tive que virar microempresa. Né? Aí eu conheci que é estar no mundo dos negócios, porque quando você via... Teve problema com patente, né? Também, com tudo, com o nome que teve que mudar. O meu nome era Renata Bolos, que não foi eu que coloquei, foi a comunidade que colocou esse nome em mim. Foi batizada até numa rádio lá de Lagoa Santa comunitária, que eu participava sempre. E tinha o café com o prefeito e eu ligava sempre nesse programa. Aí o radialista, o Robert Lawai, no meu Orkut eu coloquei Bolos, Renata e o Bolos entre parênteses, para poder todo mundo saber que eu fazia bolo, né? Aí, quando ele atendia, eu falava assim, Renata Bolos. Aí virou meu nome. Todo mundo me conhece em Lagoa Santa por Renata Bolos. Mas hoje é Sancoel. É Sancoel. Por quê? Eu não sabia que eu ia ter problema com o nome. Então, quando me batizaram, eu achei o máximo e virei, né? Renata Bolos. Então, criei placa, o uniforme da gente, tudo bonitinho. Mas quando recebi uma ligação, uma notificação, que eu não poderia mais usar esse nome, porque ela já era registrada e tinha o dono da marca, né? Aí eu fui conhecer que existe o INPI, a Marcas e Patentes, e foi uma dor terrível, eu tirei minha identidade. Sim. Entendeu? Eu tirei minha identidade, fiquei uns 2 anos sem ter uma identidade minha, do meu negócio, que todo mundo conhecia. Nem o telefone eu podia atender Renata Bolos mais. Então, foi sem ter conhecimento, foi acontecendo, né? E hoje foi através de um advogado mesmo que me ajudou. E aí eu assino Renata Sancoel, que é meu sobrenome, Santos e Coelho. Sancoel. E ficou muito legal. Ficou viu? ótimo. Adorei Ficou chique, né? o Renata O nome Sancoel, ficou tá maravilhoso. sensacional, Mas ele nasceu... É sonoro, né? Sim, sim. Ele nasceu disso daí, a junção do meu pai e da minha mãe. Aí, o Santos e Coelho. E eu assinando assim um dia, eu falei, gente, achei meu nome.
E era esse. Então, aí eu já registrei a logomarca, a bonequinha, essa bonequinha que tem aqui na logo, tudo é registrado. Então, agora é minha. Que maravilha, Com muito orgulho. Não, e é uma história totalmente vencedora. Totalmente. Não, e você vê que ela tem vários momentos, né? Até essa questão da identidade. Ela abaixa e levanta, abaixa e levanta. E ela não cai. Ela até cai, né? Mas ela não fica lá parada naquela... Às vezes a caída que a gente É importante. ela é um momento de reflexão e buscando aí estratégias para que a gente possa sair adiante. Né? É um momento de reflexão. E numa dessas reflexões, ela entende o seguinte: eu consegui mudar minha vida fazendo esses bolos aqui. Eu vou ajudar outras mulheres a mudarem de vida fazendo isso aqui. Aí ela chega para dar aula, esse primeiro contato dela, né, com a aula para mulheres vítimas de violência. Eu vou explicar por quê, né? Porque tem um começo antes disso tudo, que no meu primeiro relacionamento, foi um relacionamento abusivo. Então, meu primeiro marido, eu sofria violência com ele me agredia, era muito complicado, eu era muito nova também. Sim. E passei por isso tudo. E eu sempre falava comigo, um dia eu vou sair disso, um dia eu vou sair disso. Sim. E eu sei que eu fazendo o bolo, ele não ia dar um bolo para Ana Carla, que é minha filha mais velha, né, que é filha dele, a única que é dele. Eu falava assim, eu não vou deixar ela sem o bolo. E foi ele por ali que eu comecei, enfeitando o bolo, né, com jujuba, né? Hoje eu sou cake design, então eu faço design de bolo, então... Olha, cake design. Não, ela tem mais um monte de... Como é que você falou comigo ontem? Hoje eu sou gastróloga, eu formei gastronomia. Sou cake design, né? Sou especialista em design de bolo. Sou professora de confeitaria, de culinária. Também tenho mais de 50 cursos de especialização na área de confeitaria. Olha isso. E, gente, é de aplaudir, não é, Fernanda? Obrigada. Maravilhoso. É uma história linda. Ela me contou ontem um episódio que ela disse o seguinte, dessa sensibilidade aí de reconhecer. Ela estava dando aula para essas mulheres vítimas de violência e eu acredito que uma mesa tipo essa, né, que você narrou, que se sentaram muitas mulheres à mesa. Vocês vão conhecer lá a mesa. E começaram a conversar. E aí ela percebeu que naquele momento não era bem uma aula sobre bolo que ela precisava ali. Nesse dia era até uma aula de marketing digital, que é uma amiga que eu convidei, né, para estar lá com a gente. Ela ia dar essa aula no meu curso. Porque a gente vender bolo, a gente precisa saber do marketing. Precisa divulgar, tirar foto, mostrar no Instagram. Sim. Só que ela teve essa sensibilidade, porque ela também tem um trabalho legal com mulheres. E na mesma hora, eu e ela, assim, nós viramos totalmente a aula. Não deixou de ser aquilo e virou um acolhimento para as outras mulheres, que todas que estavam ali, ou quase todas, já tinham vivido a violência. Eu entendo. E era um momento de fala delas. E eu entendo isso perfeitamente, porque quem tem essa sensibilidade e o professor, de fato, ele extrapola o conteúdo, porque ele trata a emoção. Isso. Então, isso é muito importante naquele momento. Você desliga uma chavinha e abre para que todas aí possam ouvir, falar, né? Colocar o seu depoimento. É um momento realmente de acolhimento. E foi tão lindo que daquele grupo ali saiu uma união, que tinha uma lá que ela começou a chorar. E ela falou assim, amanhã é meu aniversário. A única coisa que eu gostaria de ganhar era um abraço. Aí a gente foi embora, todo mundo com aquilo. Pensando, né? Aí nós fizemos por detrás, juntou todo mundo, as outras alunas, a gente, essa outra amiga que foi dar aula lá. E a gente fez uma festa para ela num lugar e reuniu todo mundo. E aí, uma outra amiga minha do salão, eu falei, ela precisa a gente dar um trato nela, e levou ela pro salão. E aí a gente fez o dia da beleza dela, foi o dia da princesa. Isso é professor. Legal. Isso é ser professor. Eu digo que o professor que realmente ama a educação, seja formal ou seja uma educação corporativa, ela tem que ter essa sensibilidade de ter o acesso ao outro e de acolher a emoção do outro. Eu te contar um negócio. Se eu recebo um presente desse, eu morro de chorar, né? De alegria, de emoção. Quando você fizer 48 anos de novo? Sim, com certeza. A Cida tá nos 48, você sabe, pra sempre, né? Pra sempre. Eu parei nele. Eu tô em 48. Aí, ó. Tá vendo? Maravilha. Maravilha. 48 bem vividos. Histórias maravilhosas. 3 filhos, né? terá 5 netos, né? E ela, nessa mesa, ela oferece essa nutrição muito além, né?
do bolo, da receita, dessa aula que ela propriamente falou. Igual você disse, ela extrapola tudo isso, uma fala linda, inclusive, comovente a sua. E ela ensina muito para além do que ela se propõe. Sim. E é mais ou menos o que a gente quer fazer lá no Metra, É isso né? que eu ia dizer agora, porque a Renata, ela não está aqui por acaso. Ela está aqui por uma oportunidade da gente divulgar o trabalho dela mais ainda e também da gente divulgar o momento do Metra. Quer falar um pouquinho, Fernanda, do Metra? Vou contar um pouquinho, Conta. porque o projeto bonito, não é? Sim, maravilhoso. E Você- a gente tem esse lado aí que a Sim. Renata falou, é o lado humano Humanizar, do acolhimento, né? do humanizar. Você que conhece muito mais do que eu, outros grupos de mulheres empreendedoras, resolveu ficar no Metra por quê? É porque ele é humano, é isso aí, É é isso entender aí. o outro e falar assim, puxa vida, vem cá que a gente vai junto. Isso, Tá? isso. Então, o Metra, ele tem esse lado, né, humano. É o que Sim. se propõe, né? É- É uma associação de sim. mulheres que se propõe a encurtar os caminhos, igual Uhum. você disse para mim ontem. Você precisou de descobrir, na Uhum. prática, o problema com o MEI, estava recebendo seguro-desemprego e fez o MEI, parou de receber o seguro-desemprego, foi um descontrole naquele momento, teve o problema quanto à marca, com o registro, tem questões trabalhistas envolvidas, tem essas questões de marketing toda. E isso, contabilidade, você sabe, inclusive, quanto te atrapalha, às vezes, no momento da criação do seu negócio de fato. Exatamente. Porque você podia estar lá desenvolvendo uma outra receita maravilhosa pra gente. É pra gente. Pra gente. E você tem que ficar pensando nessas outras coisas todas, né? A gente traz o Metra Sim. nessa intenção de encurtar os caminhos. Não é fazer pelas mulheres, é o dizer como elas vão fazer, é oferecer soluções práticas, rápidas, baratas, mas entendendo que a gente não está vendendo e nem prometendo o sucesso, as metas. Não. O que a gente se propõe é justamente trazer, obviamente, que o sucesso, mas considerando o teu momento de vida, considerando que às vezes você chegou ali buscando como é que faz o MEI, mas naquele dia você precisava só de um abraço, né? E Igual assim. foi a outra. É entender que nós estamos falando de mulheres reais, que estão lá, por exemplo, ela está lá com o plano dela todo traçado, lindo, maravilhoso, a cunhada falece, ela incorpora mais 3 membros da família dela, É. né? Enfim, coisas acontecem, né, para as pessoas reais. Sim. E só sendo pessoas reais que a gente consegue trabalhar com elas e aí juntas, todas. Você oferecendo toda a sua expertise, o seu conhecimento nessa área e tantas outras áreas que a gente tem no Metra, né? São várias áreas. A gente tem a Cida, né? Aí a gente já começa aí que a gente tem a gente tem a Cida. Fernanda aqui de direito. Por Entendeu? exemplo, se você for fazer uma consulta, né, com um advogado, por uma dúvida, eu não sei quanto cobra, mas é claro que você paga para ele os honorários dele. O Metra, quando você associa, você tem a Fernanda em princípios, digamos. E tem a Fernanda que vem junto com outras, né? Porque Com a Fernanda tem o outras. escritório com a É, Débora, com enfim, outras, já é. vem carregando mais gente. A gente não anda sozinha, Não, né? não. Quantas mulheres tem cada receita dessa daí? Exatamente. Tem que A gente ter falou sobre receitas isso. de, claro, claro. de milhares e É. milhares e milhares de anos aí, né? Mas Uma coisa que eu queria falar, porque meu sonho era trabalhar no laboratório. Mas Sim. eu não saí do laboratório. Porque tudo mesmo, que eu né? aprendi no laboratório foi totalmente diferente. Acho que é por isso também. Alquimista do sabor agora, né? Exatamente. As técnicas, os ingredientes, as reações funcionam muito bem na confeitaria. Olha isso que interessante, né? Maravilhoso, Porque né? nenhum conhecimento ele fica estanque ou Não. isolado. Uhum. Ele sempre tem uma conexão. E a física quântica é muito interessante. Ela diz que tudo está conectado. É. Não existe um cabo solto. Uhum. Ele está ligado a alguma coisa, conectado com alguém. Em algum momento você puxa esse fio lá de trás das suas aulas de química Uhum. e traz lá para sua escola, para a receita do seu bolo. Olha que interessante. E é totalmente do laboratório, porque farinha, se você solva, você desenvolve o glúten. Se você fazer uma massa sablé, não pode desenvolver o glúten. Às vezes o ingrediente é o mesmo, só que
a técnica de fazer, de manipular, é que muda o Menina, esse resultado. negócio aí do glúten é interessante, porque, por exemplo, se eu puder comprar alguma coisa de farinha que não tenha glúten, eu prefiro. Aham. Não sabia isso, não. Você sabia, Fernanda? Não, e eu sou facilmente enganada também. Se falar pra mim que não tem, que tem, É, é eu isso tam- aí. É, se for farinha de trigo, vai ter o glúten, vai desenvolver o glúten, mas eu falo a técnica para a massa ficar quebradiça, ou, por exemplo, a massa de pão, que é fofinha. Sim. A massa de bola já é outra textura. A massa da empada, vamos falar assim, a torta de limão, não é quebradiça? Sim. Uhum. Mas tudo é a mesma farinha. Só que é Ah, a técnica que muda. Às vezes tudo vai manteiga, leite, ovo. Só Entendi. muda a quantidade e o método de preparo. Ah, tá. Que isso é a alquimia, que é os mesmos ingredientes usados de forma e técnica Diferente, diferente, né? vai transformar em outra coisa. Então, isso o laboratório me ajudou muito. Que maravilha, hein, gente? Não, e eu já tô querendo a Renata aqui, que eu tô reescrevendo o livro de receita da minha avó. Ah, ela falou É, mesmo. agora eu já preciso Mas olha que aprimorar muitos bacana. conhecimentos. Quando vocês falaram da Renata, para a gente fazer o podcast com ela, né, trazendo também esse viés para o Metra, que a gente traz essa história de sucesso mostrando que há possibilidade de realmente se encurtar o caminho, né? Uhum. Eu queria dizer uma coisa assim interessante que sempre me chamou a atenção. A Fernanda está dizendo aí que eu sempre frequentei grupos de mulheres. E é verdade. Por quê? Porque ali você faz o network, né? Então, grande parte desses grupos, obviamente, o network é extremamente importante. Sim. E ali você cria algumas conexões, você troca serviço, vende serviço, compra serviço. Eu já comprei vários trabalhos de mulheres no network assim, de grupos. Eu sempre participei também. Mas a diferença do Metra para esses grupos todos é que a gente presta um serviço para esse grupo. Nós temos vários produtos que são interessantes para a pessoa que empreende. Isso. Nós teremos CNPJ masculino também? Não teremos? Sim, teremos. A pessoa que empreende, né? Pessoa que empreende. E tá na hora da gente mudar essa concepção também, porque passou da hora, na verdade, né? Dos homens começarem a trabalhar a nosso favor, né? Afinal de contas, nós os servimos por muitos e muitos anos e agora trabalhar em conjunto é a melhor forma, não é não? Sim, eu penso que sim. E a gente, então, tem uma série de produtos para as associadas. E é um Isso. valor bastante acessível, baixo. Nós vamos Ah, fazer é. essa festa de lançamento muito provavelmente lá para os lados de Lagoa Santa, inclusive, possível. com uns que bolos bom. gostosos. Eu ouvi dizer que tem uma boleira lá, Cida. É mesmo, É, Lagoa Santa? confeiteira e dá aula. É mesmo. É, Quem que é? Não um tal sei. de Renata, eu acho. Ah, É. Renata. Não é Renata do Bolo. Não é Renata Boulos. É Agora muito é qual? melhor. É a Renata Sancoel? Sancoel, de Sans Coelho. Olha aí que maravilha. Eu adorei esse sobrenome dela. Eu já tô pensando em juntar o meu para ver se dá alguma coisa. É. Que bacana, Pois é. hein, gente? Mas nós vamos oferecer e vamos divulgar essa associação que vai ter todos esses produtos agregados. Vão ter prestações de serviço para quem é associado de fato, né? Sim. Não é só o network. Não, não. A gente vai entregar aí, por um exemplo, melhor forma de constituição da sua empresa, né? Serviços, inclusive, que se estendem à família. Porque, por exemplo, a gente tem lá a Cláudia, que trabalha hoje, né, com Sim. crianças do espectro autista. Não, E aí educação você pensa, também, né? Mas eu digo Dentro- assim, tudo um dentro dos da serviços que ela educação. foca muito, que ela Sim. divulga muito, que eu acho extremamente importante. E tem muitos. E aí, casos eu hoje. tenho uma amiga hoje que trabalha em casa com o filho, que depende de um cuidado diferente. Imagina, como é melhor e mais fácil para essa mulher se ela consegue ter também uma prestação de serviço que avance um pouco mais, que chegue na família dela, né? Aquele olhar, porque o que acontece para a mulher que ela precisa de estar em paz para trabalhar? Você mesmo falou, assim, eu mudei a minha vida inteira porque eu tive que acolher outros 3. Exatamente. Porque nós somos assim, né? Nós não saímos para trabalhar e esquecemos a nossa Não, família. impossível. A gente leva junto mãe, a gente leva o pai que tá com problema para aposentar, a gente leva o filho da amiga, a gente leva os nossos. E muitas vezes a gente vira avó e ainda leva os netos. Exatamente. Exatamente. E todas essas questões precisam de um amparo. E muitos desses trabalhos a gente vai ofertar lá no Metra. Eu fui numa feira recentemente de empreendedoras. Eram empreendedoras.
E eu andei em todos os estandes que estavam lá e perguntando: você já recebeu alguma orientação na área empresarial? Não. Você sabe o que é uma mentoria empresarial? Não. Você já pelo menos escreveu suas ideias no papel, pensando no planejamento? Não. Sabe precificar? Não. Sabe usar um Instagram? Porque é uma coisa é dizer o seguinte, vai lá, divulga no Instagram, é ótimo. Como é que faz, gente? Isso parece né? simples, Parece tá? simples, mas é complexo. É complexo, exatamente. Então, assim... não, eu também, eu que o diga. Eu tenho certas dificuldades também. Mas todas temos, né? o Metra, ele tem esse objetivo, tá? E nada melhor do que a gente fazer esse podcast trazendo aqui a Renata, que é esse exemplo de mulher aguerrida, forte, Sim. daquela mulher que não desiste, tá sempre com a palavra sonho. Ela usou duas palavras assim que ficaram bastante marcadas aqui no nosso podcast hoje, que é sonho, né? E ele veio acompanhado de muito movimento. Sim. Tudo a ver com o nosso Decida-se, Movimente-se. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, ela trouxe a palavra oportunidade. Isso. A primeira vez que eu fiquei ouvindo a Renata através da Fernanda, eu fiquei pensando assim, puxa vida, ela não perdeu uma oportunidade. Ou seja, o olhar dela, a atenção dela tem um direcionamento pontual, que é o foco, tá? E ela caminhou, ela foi trilhando aquele caminho, e eu sempre digo que tem um poeta espanhol, esse se chama Antônio Machado, e ele diz o seguinte: caminhante, não existe caminho, se faz caminho ao passar. Então, a Renata pegou uma foice, juntou toda a energia dela e foi abrindo caminho. Sabe aquele caminho que você vai pegando a foice, vai tirando tudo que está na sua frente? Eu acho isso, considero, né, isso fantástico. E eu percebo que a mulher, ela tem essa capacidade, ela tem essa força e ela sabe usar quando ela quer, né? Dessa energia que mobiliza o mundo. É simples. Então, ela teve todas as oportunidades. E para fechar a ideia da oportunidade, a ciência, ela explica a oportunidade de uma forma muito pontual. Ela diz que 2 elétrons que viajam a uma velocidade, não sei nem quantos zeros tem, absurda, ela encontra outro elétron na mesma posição e no mesmo movimento, de uma forma tão rápida que é impossível ver esse momento com essa posição se não parar aquele momento num microscópio, telescópio, sei lá, alguma coisa de cópio. E se o observador não para, ele não vê a oportunidade, que é onde um elétron encontrou com o outro numa posição e no mesmo movimento. Então, quem perde a oportunidade, que é muitas vezes única, perdeu. É simples. Ela não volta a se repetir daquele jeito, sabia? Eu posso até buscar uma oportunidade se a minha atenção, o meu foco, ele é tão pontual e eu consigo atrair alguma oportunidade através da minha mente, através do meu foco, porque é aquilo que eu atraio. Então, é possível. Mas aquela oportunidade que é única, passou. Então, quando a mãe da gente fala assim, o cavalo passa arriado uma vez só, não é? Está baseado em cima da ciência ou em cima da física quântica. E o que acontece, então, professora Cida? Quem sou eu? Se a gente tem mais de uma pessoa para observar este momento único da oportunidade, se em vez de uma só Renata, tem uma associação que está indo junto com você, um monte de mulher atenta observando essa oportunidade para todas nós. Posso falar que a gente multiplica essa possibilidade de... Não, isso na ciência
Tem um nome. Tem um nome? Qual que é o nome, professora? É entrelaçamento quântico. Olha aí, ela ensina e fica falando que não dá aula. Entrelaçamento quântico é quando nós potencializamos a nossa energia de várias pessoas num único ponto. Então, quando aquilo chega naquele ponto, ele já está potencializado. Por quê? Porque existem diversas fontes de energia direcionada para aquele objetivo. A cura no hospital com alguém doente, por exemplo, que é uma coisa que a gente fala muito, por exemplo, rezem para mim, orem para o meu parente, meu amigo que está no hospital. Como você acha que chega essa oração até a pessoa? Chega através de ondas eletromagnéticas. E se eu estou sozinha orando por alguém, chega. Agora, se nós somos 100 pessoas, Chega muito a mais. energia que chega é a energia de 100. Então, a possibilidade de cura é muito maior. É isso. Metra Então, isso. nós estamos falando aqui que esse podcast hoje está cheio de oportunidade. Cheio de oportunidade. E assim, como a gente já está quase no final do nosso podcast, né? Eu gostaria de dizer que tem na mesa aqui... Momento do marketing, inclusive, é o melhor Ô, momento. gente, tem uma coisa aqui que eu tô doida para abrir, que é esse aqui, gente. Eu sou apaixonada. Eu amoleço o Escolha. coração da Cida em todo evento, levando suspiro pra Suspiro. ela. É. E aqui, Renata? Pode abrir. Pode abrir? Pode. Gente, olha Gente, que coisa maravilha. linda. Deixa eu ver esse desenhozinho da Olha boneca aqui. aqui. Tira a boneca Esse aí aí. foi eu que criei junto com Tira a fita aí pra nós, Fernando. Ó, pra quem não sabia nem fazer nada, hoje eu já faço até Gente, logo. olha Não que sabia fazer maravilha. nada. Olha isso! Ah, que coisa maravilhosa. Olha aqui, gente. Que dó que a Cláudia não pôde vir. Ai, Oh, não, que gente. dó. Ô, Cláudia, se der pra quarta-feira que vem... Se? Se. Mas eu acho difícil, entendeu? Também acho. Porque que... Porque é o seguinte, esta oportunidade a gente não vai perder. Não, De comer essas delícias. Olha que maravilha, gente. Olha que gracinha a louco Gente, ficou. e a logomarca, Renata, ó, Sancoel. Gente, é porque procurem no Instagram Renata Sancoel. Vocês verão ali só postagens de sucesso, postagens de delícias, porque eu já estou seguindo e já estou vendo. Mas que antes de você terminar, tem mais um Tem momento mais- de jabá. tem que mais um momento. Eu tô a garota do marketing nesses encontros nossos, né? Eu trouxe pra vocês hoje. Esse negócio aqui me salvou. Te salvou? E eu ajudei outra mulher recentemente, um caso agora, muito triste, inclusive, eu nem gosto de falar muito dele não, mas enfim, exemplo, sabe que o judiciário precisa melhorar muito para ficar razoavelmente bom. Uma mulher numa crise de ansiedade terrível, eu tive que buscar ela dentro do posto de saúde para ela conseguir fazer a audiência. E eu usei esse sprayzinho que foi usado em mim num desses momentos. Olha. É um spray feito por uma das parceiras do Metra. Esse aqui é de Serenidade e Equilíbrio. Ah, que Eu gosto maravilha. de... Não, e olha o cheiro disso, sério. Gente, Você pode jogar no banheiro, na roupa de cama. Eu jogo no quarto, joga em mim. Fico respirando. É fantástico. gente, Olha que maravilha. delícia. Que lindo. Qual que é a parceira? uma Quer falar o nome alquimia, dela? a Ellen. A Tem Ellen. Ellen Lima aí, ó. Tem até a logo dela aqui já. Que maravilha, Essa daí gente. vai ser parceira lá do Metra. Obrigada. Tem um cheirinho delicioso, você vai adorar. Eu depois tenho que abrir aqui direitinho, porque eu quero cheirar isso aqui agora mesmo. É. Maravilha, olha. Muito obrigada. Ellen, muito obrigada. Fernanda, maravilhoso. Muito obrigada também por esses presentes maravilhosos. É aqui sim, um bombom e um cheirinho, um filme, não sei, sabe? A televisão, um filme já bem gostei, legal. hein? Gostou da ideia? Gostei, tá meio friozinho, já começou, né? Já Nossa. tá o famoso esfriou. Esfriou. Menina. Aí falta um cafezinho, né? Maravilhoso, maravilhoso. Ô, Renata, você gostaria de finalizar e dizendo alguma Sim. coisa Eu para gostaria, nossa audiência, para nós? O que gostaria muito de agradecer seu a coração. oportunidade. E, para mim, é a primeira vez que eu faço um podcast, né? Também a realização de um sonho, porque Que linda. minha meta esse ano era ir traçar um caminho diferente. Então, aqui já é uma outra porta que se abre. Para mim estar tendo mais voz para falar. Né? Isso, e é um caminho do coração, viu? Obrigada. Bacana demais. E quero falar também para o pessoal seguir o Oficinas do Caminho, que é a ONG onde a gente oferece cursos livres e gratuitos
eu faço parte, a ONG não é minha, ela é de todos. Sim. Eu sou professora de culinária lá. E quem quiser também seguir meu Instagram, Renata Sancoel, é isso aí. E um bolinho, né? Pode pedir bolinho também, Pode dá pedir pra bolinho. encomendar tudo lá Lá no eu Instagram? faço bolo, doces salgados, doces finos, doces comuns, bombom. Pra quem quer escrever Faço o kit livro da avó festa. também, posso lá fazer aula. Posso Kits, lá. festas, além dos cursos, né, que eu tenho. O curso todo prático, a pessoa faz da massa até a finalização do bolo. Que Todo maravilha, prático. hein? Já foram mais de 500 alunos que passaram por mim lá na minha confeitaria. E lá na Oficinas do Caminho, eu não sei quantos não, mas nós já estamos na 7ª turma. Nossa. E eu esqueci de falar na hora que a gente foi falar, né, que eu comecei na coordenadoria das mulheres, né? Das Isso. mulheres vítimas de violência. Foi ali que eu descobri que eu tinha um método para ensinar. Foi coisa nesse boa, hein? trabalho que virou o meu um objetivo de vida, porque assim como eu mudei a minha vida vendendo um doce, vendendo um bolo, e hoje em dia até salgado, isso aí a gente consegue fazer a diferença também para as mulheres empreender em casa. Sim. Inclusive as mulheres que têm filhos autistas, tem uma ONG que chama Voo Azul Autista, e eu já fiz parte lá junto com meu filho também ele é autista, o mais novo, e eu tenho um projeto que eu estou aí para fazer junto com a Jana, que é a fundadora, para a gente dar curso para essas mães de filhos autistas também, para mães atípicas, né? Ok. Para elas também poderem empreender em casa. Muito bem. Recado dado, né? E a gente fica muito feliz assim com a sua história, com a sua participação. Para ser o primeiro foi 10, né? Maravilhosa, Fantástico. né? Muito obrigada Eu vou pela aproveitar oportunidade. também essas palavras adocicadas Sim. dessa doceira fantástica Sim. para convidar todas as mulheres que querem encurtar este caminho, que esperam uma facilidade mesmo nesse trabalho de empreender, que é tão lindo, empreender sendo mulher, com todas as dificuldades Sim. que a gente encontra ainda mais bonito, para seguir o Metra, para se associar, para ficar atento aos próximos eventos. Inclusive, teremos evento lá com a Renata. Sim. Pessoal de Lagoa Santa, hein? Sim. Fica ligado aí, a Isso. mulherada toda, né? E agradecer, Cida, a oportunidade. Muito bom te ouvir também. Cida que está com a gente lá no Metra. Cida que Sim. oferece um trabalho... E dá colo. Né? No último evento, eu encontrei com Cida e ganhei colinho. Cida é a mãezona da gente lá. Para deixar a Cláudia com ciúme. Gente, é isso. O nosso podcast, ele tem que terminar, né? Mas como que a gente termina depois Foi dessa tão conversa gostoso. Vou te contar tão informal, Como tão que termina. maravilhosa? Termina com a Fernanda comendo bombom, né? Mas, gente, olha, Esse aqui é bombom de uva, bombom de uva, É. nossa. Um beijinho ao meu e predileto. brigadeiro. Eu Maravilha. amo. Ô, Lucas, a gente vai dar um bombom para você também, tá? Tá bom. É só um, tá? Não pode ser 2. Gente, olha, muito obrigada pela audiência. Curtam lá no YouTube, Cida Montijo, que a gente possivelmente mude o nome para o Decida-se, Movimente-se, que é o nome do projeto nosso, que apoiado pela física quântica. Muito obrigada, Fernanda, por você ser essa pessoa assim alegre. Eu adoro conversar com a Fernanda porque ela tem assim um astral muito muito bom e uma energia muito boa. Obrigada. Isso Cida. é muito bom estar aqui importante, com viu? você. Isso é importante porque dá vontade de continuar conversando também com ela. E você que nos ouviu, então curte lá, inscreva-se no nosso canal. Gente, eu não sei pedir para inscrever no nosso canal, mas eu vejo que todo mundo pede. Tem que pedir. Tem que pedir, gente. Vamos inscrever no nosso Fala canal. assim, por fala favor. assim, olha, aproveitem a oportunidade de se inscrever no nosso Aproveitem a canal. oportunidade de se inscrever no nosso canal. É. E tudo de bom para vocês e muito obrigada e namastê.